tudo isso que eu estou falando. Olha só que amor, que idade tu tem? Olha aí, como é o teu nome? Raíssa. Ó, legal. Deixa eu ver. Ah, meu nome. E tu, meu amor? 17. Tá, não, o teu nome. Lara. Hã? Lara. Lara. Como tá, seja bem-vinda. E aí? São as duas que estão pela primeira vez. Quem é que trouxe vocês? E essa moça mulata ali já tinha vindo? Já. Ah, não lembro de ti. Ela veio comigo, a minha filha mais nova. É mesmo? Aham, sim. Não, na verdade ela veio com a Abel. Eu tô brincando. Mas vocês marcaram de encontro aqui sim. É isso, eu meio confuso. Meninas, vocês duas, o que vocês acham que é isso aqui e o que vocês estão fazendo aqui? Vim aqui com um de conhecimento. Eu acredito que a casa vai me ajudar bastante nesse ponto. Muito bom. E tu? Veio porque te mandaram vir? Não, tô brincando. Por que tu veio? Não precisa dizer agora, vamos esperar um pouco. Pode ensaiar mesmo. Tipo 5, 6 anos, assim, não tem problema. Não, tu tem ideia do que tu tá fazendo aqui? Não tem? Veio porque te convidaram? Tá. Vamos Meu amor, quem tem criança simplificar sou um eu. pouquinho. Você já veio aqui para atendimento. Sim. Não. Tu não. Tu já E por que tu veio no grupo de estudo hoje, sim? O que tu acha Tu viu que tu que dela? Não, nem conhece. É, tu é amiga dela? Irmã dela? Não conhece. Tu viu o que ela disse? O que ela veio fazer aqui hoje? O que ela disse? Que ela veio em busca de Conhecimento. E tu? curiosidade? Raíssa, lembra por que tu veio aqui hoje? Lembra o que aconteceu? Pedi, É. vamos perguntar. Ah, deixa eu O que perguntar. era? Já perguntou? Não tem perguntado a ti? Pra mim? A ti, pra mim. Tá. Lembrou? O que tu tem que perguntar? Pra ver se eu podia trabalhar também. Podia trabalhar no centro. Já é um bom motivo, hein? Vocês têm ideia do que é o centro, assim? Esse bando de gente aqui tudo reunida, assim, por quê? Pra quê? Tá, busca de conhecimento, tá? Mas conhecimento de quê será? Tomara que todo mundo saiba responder, senão eu me mato. Não, não sei claro. Amanhã eu tenho que viajar cedo, espera uns dias para não atrapalhar aqui. Conhecimento de que vocês estão querendo aqui? Pode falar aqui também. É importante isso para a gente tentar esclarecer as coisas, o que é o centro, o que vem buscar, que tipo de conhecimento tu quer, o que tu já sabe, o que tu não sabe, tu está no início, essas coisas assim, básicas. Tá, sim. Eu primeiro vim aqui com atendimento Tá. de quintas-feiras. Tá bom. Eu já ia em alguns centros espíritas, no Chico Xavier, no Vicente Menezes. Só que eles me relataram que eu tenho essa sensibilidade, só que eu preciso desenvolver. Eu tenho muito medo, tinha muito medo, na verdade, disso. Então, assim, é aquilo que eu falei, eu acredito que conhecendo esse assunto, me aprofundando no assunto, eu acredito que eu vou me desenvolver melhor nesse ponto. Sim. Tá, e o que houve nesses outros centros que tu veio parar aqui? Que parece que assim, eu me encontrei melhor aqui. Te encontrou É, melhor? que não houve. Parece que eu me encontrei melhor aqui, que, tipo, eles me explicaram, até no Chico Xavier eu fui lá, que eles me explicaram que são energias diferentes cada centro, né? E que era pra mim continuar vindo aqui. Que eu, tipo, me encontrei melhor aqui. Eles disseram. Não, ele falou pra mim buscar o conhecimento aqui, que era pra mim buscar o Quem que conhecimento. te disse? Ai, eu não sei, né? Lá do centro. É, Aqui de Santa Cruz. isso no Chico Xavier. Eles disseram para te vir aqui. Eu queria entender por que eles disseram para te vir aqui. Eu já vim aqui. Não, por que será que essa pessoa disse para te vir aqui? Porque tu disse que tu sente melhor aqui do que lá. Não, eu falei. Ele falou assim? É, ele só falou pra Tira os óculos, né, Chico? Mas é que tem muitos trabalhadores de lá que vêm aqui também. Tu sabe qual é a diferença daqui para lá?
espiritismo. É isso que tu acha? Tá, não é isso. É também isso. Não só isso. É um pouco mais. Bem mais. Tá, eu aconselho a vocês, tu, ela, se quiserem, dar uma lida sobre o espiritismo, a história do espiritismo, que é muito bonita. É muito importante, assim, saberem por quê, quem, como, aonde, que época, né? Saber que existia vida antes de vocês nascerem, né? Não, é porque a juventude acha que não existia vida antes, que começou quando nasceu. Não. Inclusive até a gente se espanta com muita coisa. Quando tu começa a estudar história, quando tu começa a estudar a história relacionada a todas as coisas, tu começa a ver que tiveram pessoas que pensaram coisas incríveis há 100, há 200, há 300, há 500, que são 1000 anos, né? Que houveram fatos que criou e formou o mundo atual. Eu estou falando do seu lado filosófico, do seu lado de ciência, etc, etc. O espiritismo foi um dos movimentos mais incríveis que aconteceram, que deixou um legado no mundo inteiro. Tá? Pode entrar. Deixaram um legado, assim, certos países houve uma propagação maior, outros países nem tanto. Depende muito daquele povo que aceitou mais ou menos determinada coisa. O que a fraternidade holística é? Ela é algo, a palavra diz holística. Holística significa que a gente estuda tudo, se estuda tudo, não só espiritismo, como todas as linhas espiritualistas, ou religiões, ou filosofias, que tenham um pensamento básico de reencarnação, de livre-arbítrio, de karma, tá? Dessa forma, dessas palavras ou de outras formas de palavra. Então tem incluído vários tipos de coisas que tem, de filosofias, de movimentos mundiais que aconteceram e que nós estudamos. A Umbanda é uma pequena parte, grandiosa parte da Umbanda. Ela não é entendida nem pelos seus componentes. Claro que existem componentes, evidentemente, que pessoas que são da Umbanda e sabem. Evidentemente, são muito, é um pequeno grupo espalhado por aí. A Umbanda nasceu no Brasil. Ela é brasileira totalmente. A Umbanda seria o lado mais mágico das religiões, o lado mais oculto das religiões, o lado mais curativo, tá? Mais humilde e mais grandioso, tá? Porque por trás de tudo aquilo existe toda a magia da história do mundo, que não é nem sabido por todo mundo, mas os próprios umbandistas muito poucos sabem disso. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou especificando nada, não estou contando nada, eu estou dizendo bem geral sobre relação à Umbanda, tá? Ela tem origens em todas as religiões brasileiras e religiões que não são brasileiras, como a igreja. A igreja não é brasileira. A igreja católica romana. Está dizendo isso, romana. Tá? Então, ela tem um pedaço de tudo e ela é impressionante. Através dela, eu obtive conhecimentos impressionantes na minha vida. Eu fui entender coisas nas palavras simples e humildes de um caboclo, de um preto velho, de uma Iansã, de uma Iemanjá, de um Oxum, né, de um Ogum, que eu fui entender depois, com os anos. E eu recebi aquilo ali em momentos muito importantes da minha vida, que foram conhecimentos que me levaram a, na realidade, aquilo que me levou a hoje são várias coisas, são vários momentos. Eu tenho hoje 62 anos. Eu, desde adolescente, adulto, jovem, tive contato com a espiritualidade. Eu conheci o Batuque, eu conheci a Umbanda, de várias facetas de Umbanda, todas boas, que eu estou falando aqui, lugares que eu fui, lá em Porto Alegre, tá? Eu conheci o Voodoo, que é uma religião horrível, que é, infelizmente, ligada ao lado do mal, tá? Que é religião oficial na América Central, ali no Haiti, no Porto Rico, bom, por ali, né? Que a América Central, se você tem olhado o que são esses países, né? Ali é oficial, alguns países, não vou dizer quais são, porque eu não tenho conhecimento de quais são os países que é oficial. Haiti, sim, o voodoo é oficial ali no Haiti. Nos outros países eu não sei dizer quais são. Tá? Então,
Eu tive contato, isso é muito importante, esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, que está me vindo aqui. Eu tive contato com espíritas puros, eu tive contato com espíritas que eram umbandistas, eles pensam diferente, não é a mesma coisa. Eu tive contato com espíritas do Batuque, é outro pensamento. Olha só que coisa mais doida que eu estou falando para vocês, lembrando da minha história. Tá? Eu tive contato com pessoas que me ensinaram coisas que sempre eu obtive algo importante naquele momento e que naquele momento eu recebi e fui entender 1 ano, 10 anos, 20 anos depois. Eu fui entender e compreender o que aquela pessoa me falou. A maioria desses que eu tive contato já morreram, já faleceram, já desencarnaram. Tá? E essas pessoas foram importantes naquele momento da minha vida, tá? Que me ensinaram algo que formou no futuro a Micaelos hoje. A Micaelos, ela não é só isso aqui que tu está vendo. A Micaelos é uma história muito longa, a história da minha vida, a história da vida da árvore, a história da vida de todos nós aqui. Todas as pessoas que estão ao redor de ti são pessoas que estão aqui há muitos anos lutando e batalhando pela Micaelos para que ela forneça a Micaelos o que essas pessoas conseguiram obter aqui: a ajuda espiritual, o conhecimento espiritual, a evolução, o caminho da felicidade. Nós ensinamos aqui tudo. Né? Então, o fato de tu poder ser um instrumento de ajuda para aqueles que passam por aquela porta chorando e saem rindo, saem sorrindo, saem felizes, pelo menos não felizes, mas melhores, né? De toda a sua carga de sofrimento, sua carga kármica, que já vem trazendo, quiçá, muitas vidas, né? Porque tu tem 17, ela tem 11, mas vocês são espíritos que já vieram aqui muitas vezes, em muitos países, em muitas culturas. Vocês já habitaram aqui de outras formas, mas vocês são o mesmo espírito. Só mudou o corpo, a carcaça. Nesses séculos e séculos e vindas e idas, né? Já foram um monte de coisa. Ricos, pobres, mulheres, homens, crianças, velhos, tudo. Já fomos tudo. Para quê? Para que tudo isso? Para que Deus criou tudo isso? Para que a gente descubra a verdade. A gente descubra onde está a verdade. A gente descubra qual é o verdadeiro caminho da nossa trajetória a Deus. Quando a gente diz trajetória a Deus, a gente diz da seguinte forma: cada vez nos tornamos, nós somos semelhantes a Deus em essência, mas cada vez essa essência e essa semelhança ter mais divindade em nós, mais Deus em nós. Nós somos deuses, todos nós somos. Nós estamos aqui para aprendermos uma visão muito mais ampla de sociedade, de vida, de família, de trabalho, da gente entender que o mundo ele não é isso aqui só, que nós temos que fazer parte, ajudando essas pessoas a abrir a mente delas, o coração delas, por uma coisa muito maior, que é o amor. Que as pessoas não sabem o que é o amor puro, o amor em essência. Elas não têm ideia do que é isso. Elas acham que amor é só pai, mãe, filho, irmão e acabou. O amor é por tudo. O amor é por todas as coisas. O amor é pelas árvores, pelos animais, pela natureza, por ti própria. Tu tem que te amar, né? Tu tem que te valorizar. O amor é pelas pessoas que te buscam, pelas pessoas que te odeiam, pelas pessoas que te querem mal. Essas merecem muito mais e precisam muito mais do amor. Infelizmente, centenas, milhares de anos se passaram nesse planeta tão complexo, esse planeta onde tu viu guerras e guerras e guerras, povos contra povos, e ninguém entendeu que na realidade todo mundo tem que ser unido. Ninguém entendeu a mensagem. Até agora as pessoas continuam se matando, atirando pedra, massacrando. Não existe a compreensão, não existe o perdão, não existe a compaixão, só existe divisão. Um dia, isso eu já disse várias vezes para vocês, só vai existir uma religião. No mundo inteiro. Só que centenas a milhares, espero que não milhões de anos, não adianta aguentar até lá. Tá? Não existe raça, não existe sexo, não existe territórios, não existe fronteiras, não existe. Isso é uma invenção humana da humanidade que impede que os seres que estão lá sofrendo nos seus países não podem atravessar uma fronteira, que o mundo pertence a eles, estão aqui no plano físico. Como é que eu posso impedir que uma pessoa passe
uma fronteira, o bote ali. Vocês não imaginam o que está acontecendo naquelas pobres criaturas que estão ali, lá na fronteira do México com os Estados Unidos, está acontecendo agora. Como é que eu posso impedir que uma pessoa possa ir para outro lugar se ele é do planeta Terra? Ele é meu irmão. Tudo bem, vocês vão dizer assim, algumas pessoas dizem, ah, mas como é que vai se aguentar, tipo, lugar para trabalhar, lugar para viver? Mas, por favor, se reúnam, se unem, vamos dar um jeito. Ah? São países ricos, por que não pode dar um jeito? Não precisa um país só arcar com toda a responsabilidade que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na Europa. Né? Vocês estão vendo pela televisão muito sofrimento, muita morte, as criaturas fugindo de guerras, fugindo da fome, né? Fugindo de ditadores. E as criaturas não estão dando a mínima só porque o cara é negro, porque o cara é mulato, porque o cara é de outra cor, porque o cara é de outra raça, porque o cara é não sei o quê. Ridículo, não existe isso. Fora as situações paralelas que estão acontecendo, né, que ninguém fala, que é o tráfico de pessoas. De tráfico de pessoas que ganham dinheiro. E vai. Violência sexual, esse é o mundo. tráfico. E a gente está aqui, nós todos estamos aqui reunidos para a gente entender tudo isso e para a gente entender muito mais a nós mesmos, a cada um de nós. Né? O que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo fazendo o que aqui? Eu tenho pai, tenho uma mãe, tenho que estudar, mas qual é o fundamento de tudo? Qual é o fundamento da nossa vida e do planeta? Aí as criaturas mandam uma sonda para Marte, ficam contentes, gastaram trilhões de dólares, enquanto isso o planeta está morrendo, a África, o pessoal passando fome. Por que os caras não vão se preocupar em primeiro acabar com a fome do país, do planeta, para se preocupar em habitar outro planeta? Vai para o quinto dos infernos, Marte, Lua, o que eu quero saber? Porque o objetivo é que essas pessoas morram. O Espiritismo é muito bonito, leiam. Vocês perguntem para todo mundo aí, eles podem indicar para vocês livros, não são difíceis, não estou falando que vocês são bons, não é isso. Tem livros que são bem difíceis, que é melhor começar de uma forma mais básica, assim, para te entender. Quem foi Allan Kardec, o que ele fez na França no século XIX, ele que criou, codificou o Espiritismo, não é criou, codificou. O que é codificar? Ele recebeu, ele e a esposa dele, antes de mais nada, que a história não fala sobre a esposa dele, porque é mulher, e mulher foi massacrada durante... Foi? Continua sendo massacrada. E, no entanto, a mulher de Kardec fez muito mais para o Espiritismo, que a gente descobriu depois na literatura, que nunca me foi dito. Eu fui professor de Centro Espírita há 7, 8 anos, nem eu sabia disso, depois que eu li os livros que a gente tem ainda, a biografia de Kardec. A biografia de Kardec são 3 livros. Tem uma, 2... Esta biografia de Kardec tem 3 livros, certamente existem. Não, eu estou falando que a gente tem. Deve ter 2, 3 páginas sobre a esposa dele. Foi uma das pessoas, uma pessoa maravilhosa, Madame Boudet, que propagou o Espiritismo depois que ele morreu. Ninguém sabe. E ela na Europa batalhou muito por isso. Você vai ver na história, tu não vê falar sobre isso. Né? E fez um monte de coisa. Ela que organizou tudo, que fez tudo em termos do processo todo. Né? Então, pessoal, conhecer quem foi Allan Kardec, né? É bacana a história. No futuro, se vocês quiserem, a gente fala de novo sobre a vida dele. Conhecer quem foi Buda, quem foi Mahatma Gandhi, recentemente, agora, há pouco tempo, existiu agora no século XX. Né? Pessoas incríveis que passaram, tem tantas pessoas que eu poderia falar aqui, que passaram pelo mundo para trazer alguma coisa. Por que as pessoas, o que levou? O que, sim. Ah, é verdade. Isso me assusta. Bom, mas estão aí, né? Então. Quantos que nasceram no século XXI estão aqui? E tem muito mais coisa para se falar, é muito grandiosa, muito grande, mas é bonito porque é infinito. Daí, assim, tipo, graças a Deus que é infinito, porque daí a gente sempre tem que fazer, né? Imagina. Se o conhecimento fosse finito, tu saberia tudo e agora o que eu vou fazer? Né? Não, é infinito. A beleza de tudo isso, o conhecimento, a sabedoria. Não. Deixa eu pegar um gancho. Tá? Agora deixa eu falar. Falei demais. Não falou demais, não. Só para pegar um gancho. Essa última palavra que o Francisco trouxe, falou agora, esse conhecimento, foi a que tu disse que vinha buscar aqui, né? E o grupo de estudo sugere isso, né? Conhecimento, estudar. Adquirir conhecimento.
ponto, assim, como muitas outras coisas que a gente acaba refletindo aqui, procura pensar a respeito, né? O que significam as palavras, as atitudes, os termos, né? Então, o conhecimento também, ele é algo que a gente sempre estimula. É importante a gente ter conhecimento. Mas é importante também saber que este conhecimento sozinho, né, ou em si, ele não pode não significar muita coisa. Quer dizer, que se eu tenho conhecimento e eu não aplico isso de uma forma correta, né, ele perde o seu sentido. Se eu uso esse conhecimento para algo ruim, ou egoísta, ou perverso, ou sei lá o termo, né, pode ser até pior ter o conhecimento do que não ter. Então, ele sempre tem que estar alinhado com o que a gente chama de direcionamento. Dar a direção certa para usar esse conhecimento. Isso serve para absolutamente tudo, dentro da espiritualidade, dentro das práticas espirituais, dentro da nossa conduta profissional, né? Logo vocês vão estar aí exercendo algum trabalho, alguma profissão, alguma ocupação. Nas nossas relações na família, nas nossas relações com os nossos amigos, né? Então, o conhecimento, ele é útil, né? Ele é importante, mas ele precisa também ser bem direcionado. Isso é muito complexo, não é uma coisa muito simples assim, porque a nossa tendência enquanto humanidade, falando de coletivos assim, é sempre buscar coisas que nos diferenciem, nos coloquem num patamar meio que superior aos outros, né? Então eu sou vaidosa porque eu tenho conhecimento sobre não sei o que, eu me sinto orgulhosa porque eu sei algo que ele não sabe, né? Então eu me coloco, ele vai ter que perguntar para mim, eu que sei, ele não sabe, né? Então isso mexe com muitas coisas. Quando a gente fala, dá uma direção certa, ter um bom direcionamento para usar o conhecimento, a gente está falando de muitas ligações muitas coisas que isso simboliza e representa, né? Mexe com vaidade, mexe com orgulho, mexe com poder. O conhecimento é uma forma de poder também. Mexe com os nossos entendimentos, porque eu posso ter um conhecimento específico, técnico, né? E não ter outros conhecimentos necessários, né? Vocês já devem ter, com certeza todos, né? Vocês são mais jovens, não exatamente, mas a grande maioria já ouviu falar na inteligência emocional, né? Ouviram esse termo? Então, a gente associa geralmente a palavra inteligência ao intelecto. Enquanto eu não consigo aprender matemática, sei lá, né, outras questões de estudo, geralmente, né? A gente diz, fulano é inteligente, ele aprende rápido. A gente associa com isso, né? E aí a gente vê que às vezes tem pessoas que têm um baita conhecimento sobre uma matéria, sobre um assunto, mas que se atrapalham na vida, né? Que lidam mal com as pessoas, se relacionam mal, criam confusão, né? Caem em vícios e não sei o quê, né? São violentos.
Mil situações. Então eles não têm a inteligência emocional, quer dizer, se usa esse termo, né? Inteligência emocional seria saber lidar com as emoções que o próprio indivíduo tem, né? E com as emoções dos outros também, né? Também faz parte. As emoções dos outros mexem com as nossas, e vice-versa. Então, é um pouco nessa linha. A gente não é só a inteligência do intelecto, né? O conhecimento, ele não é só o conhecimento específico, ele também passa por esse conhecimento da natureza humana, vamos dizer assim, da espiritualidade nesse sentido mais amplo. Né? E essa harmonia, ela não é tão simples como parece, como a gente coloca numa frase, assim, né? Parece, claro, é óbvio isso que ela está dizendo. Mas na vida, no dia a dia, isso não é tão óbvio, não é tão simples. A gente precisa de jogo de cintura, né? Para lidar com tudo isso. Então, enquanto o Francisco estava fazendo a introdução aqui, trouxe várias coisas bem importantes, né? Eu peguei o gancho como conhecimento, mas ele falou, por exemplo, que nós somos todos iguais, irmãos, habitamos o mesmo planeta, que não deve se fazer essa separação por fronteiras de países, né, limites geográficos criados, né, estabelecidos por critérios muito questionáveis. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Não é só na fronteira do Brasil com outro país, entre um país e outro. A gente faz isso na fronteira da nossa casa, do nosso terreno. A gente faz isso na fronteira da nossa liberdade, do nosso espaço, do nosso gosto, da nossa forma de pensar, né? A gente vai segregando, separando, né? Estabelecendo limites. E quando a gente pensa nessa coisa macro, assim, gastaram trilhões para ir para Marte, o que isso acrescenta? E poderia ter se feito algo muito mais grandioso, né? Aqui, pensando em populações imensas, um grande número de pessoas que estão em situações vulneráveis, né? Com poucos recursos para a saúde, com poucos recursos para a educação, para moradia digna, para água potável, para uma série de coisas, né? Assim como a gente vê aí no país do futebol, né? Nossa, que se gasta milhões, se valoriza milhões o passe de um jogador, nem sei se usa a palavra passe ainda, mas que seja, né? Como a gente avalia um jogador de futebol e faltam, não se valoriza outras profissões ou não se valoriza outras situações em que esse dinheiro poderia ser muito melhor aplicado. Mas por que isso acontece? O que vocês acham? Egoísmo? Não, dinheiro. Sim, interesse, egoísmo, querer o dinheiro para si. Por que o jogador de futebol ganha melhor, vale tanto, que envolve patrocínio, porque ele vai dar visibilidade para a marca, ou seja, a marca está interessada. Gera dinheiro, tudo gera dinheiro. Mas em última instância está por trás o geral, que vai lá e dá valor àquela marca, dá valor àquele time, fanatismo pelo time. Em última instância, é todo o povo que sustenta. O povo que sustenta. Você viu isso que manter o patamar pobre, as coisas estão
estratégia política, porque através disso eles também conseguem manipular o voto. É o interesse político deixar muito mais coisa, né? Manipular, manter a classe sofrida para daí conquistar Sofrida o lado e deles. ignorante. Manter Isso, ignorante. exatamente, ignorante, porque no momento que não são mais ignorantes, eles não se deixam mais manipular. Esse foi o problema. É que é preciso uma mão de obra barata para eles continuarem enriquecendo. Isso também para manipular tudo É esse o objetivo, simplesmente. direcionar a manada do jeito que os É o que políticos acontece em tudo que é lugar do mundo. É isso que é. Eu acho que grande parte da pobreza também está na nossa mente, sabe? Quando a gente não sabe valorizar o trabalho do que está do nosso lado, quando a gente é mesquinho, né? Com o que está do nosso lado, porque afinal de contas a gente vive em comunidade, a abundância está aqui agora, todo mundo aqui, os que trabalham recebem um salário, por que a gente não se fortalece entre nós? Né? A abundância pode, é que nem brincar de passo-anel, uma hora o anel está na minha mão, uma hora o anel está na mão do outro. Só que a gente não sabe brincar de passo-anel, entendeu? A gente Pega o acha... anel e sai correndo. Isso, pega o anel e sai correndo. Não quer mais jogar fora, nem A questão é a gente saber olhar no olho do outro e ter confiança de que uma hora não vai estar na mão dele, mas daqui a pouco vai voltar para mim. Então é muito fácil, eu acho que a gente está nesse discurso de culpar o Estado ou o patrão, só que na hora que chega o anel na nossa mão a gente esconde, sabe? Não quer passar para o outro, não valoriza o trabalho do outro, fica fazendo... a minha avó tinha muita cultura da pechincha, né? O quanto eu aprendi assim com o povo de me enfiar, o povo não pechincha as coisas, sabe? O povo aceita muito mais humildemente, né, do que e valoriza a condição que o outro coloca. Às vezes quem está numa condição de social ainda quer pechinchar o trabalho do outro, né, quer que seja mais barato, Bom, não aceita. tudo isso que tu está falando é muito bonito, verdadeiro. O que nós vamos fazer com isso? Não, enfim, é uma colocação. Não, é uma colocação boa. Mas é justamente isso, a gente pega o macro para olhar que isso está no nosso micro. Né? É a nossa realidade do dia a dia, é isso que tu está trazendo, é isso que a Oni trouxe. Né? A gente muitas vezes não percebe o que nos conduz e onde nós estamos inseridos. E o pior é que muitas vezes a gente nem quer perceber, a gente só quer tocar o barco, né? Sério, prefiro nem saber, aquela alienação protetora, assim, né? Se eu não pensar muito a respeito, eu consigo conviver melhor com uma situação do que se eu estiver me dando conta o tempo inteiro do que está acontecendo. Porque a gente acaba sentindo um pezinho, assim, na consciência, nos ombros, né? Sente o peso da impotência, de que a gente sozinho não vai conseguir mudar todo esse sistema, né? E aí meio que dá uma sensação de que tem que desistir, né? E é justamente o contrário do que a gente está falando. A gente não está falando de desistir, a gente está falando de entender e de trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, essa rebeldia, digamos, como as coisas estão. Né? Uma das forças maiores, né, que se consegue fazer grandes revoluções, e essas revoluções são internas e são ondinhas, né? Não precisa ter um terremoto, não precisa ter um tsunami, um troço gigantesco, né? São ondinhas. Mas só um monte de ondinhas de onde vai, né? É o amor. De novo ela vai falar no amor. Sinto muito. É o amor. Mas esse amor a gente precisa esmiuçar, porque quando a gente diz essa palavra, a gente está falando de muita coisa. Ele se disfarça, se apresenta de maneiras muito diferentes, né? Se manifesta de várias formas, não tem só um jeito de amar, de mostrar o amor. Assim como a maldade também. Ela também se disfarça e se apresenta de várias maneiras também.
dizendo assim, eu sou o mal, eu vim aqui para fazer o mal, eu vou prejudicar alguém, eu quero que as coisas sejam ruins para ti. Não. O mal não vem se apresentando desse jeito, né? Ele vem disfarçadinho. É ou não é? Quando a gente percebe, já deu uma escorregada ali, já levou uma cutucada, né? Então, e o amor também. O amor não vem assim, se apresentando com o nome amor. A gente pratica o amor de várias maneiras, né? Esse desejo que a Raíssa tem de trabalhar na casa é uma manifestação do amor, né? Ela talvez não saiba nem escolher as palavras para dizer isso, ela não sabe explicar por que ela quer isso, mas ela sente que algo impulsiona, que algo estimula, que algo bom vai sair dali, né? Isso é amor. Tu querer ter mais conhecimento, né, para te melhorar, para te entender, para poder manifestar ou não, exercer ou não as tuas paranormalidades, as tuas percepções, a tua sensibilidade. Isso é amor. São manifestações diferentes. E uma das coisas, uma palavra antiga, faz tempo que a gente não usa, mas que falta no nosso cotidiano, que falta em tudo isso que a gente estava relatando que acontece com o mundo, é a piedade. Sou velha, né? Fui trazer essa palavra lá da Bíblia, sei lá ainda hoje. Os velhos aí já ouviram muito falar em piedade. Na igreja católica a gente reza, né? O que é piedade? Nossa. O que é piedade? Falta de inspiração. É ter compaixão. Não ter pena ser aquela compreensão sobre perdão. Entendimento, compreensão, compaixão, perdão. E piedade já reúne mais coisas, né? E é isso. A piedade, ela envolve até um pouco de empatia, né? Da gente conseguir enxergar, se enxergar no outro, enxergar o que acontece com o outro e como isso seria para nós. Então a gente precisa disso. Como é, né, para alguém que tem nesse mundo físico, tá, a questão econômica, os recursos financeiros, eles são, né, fundamentais. Apesar de nós termos um planeta aí riquíssimo, né, como a Elisa está dizendo, a abundância está aí, mas o acesso a isso, a distribuição disso e como a nossa vida, nossa sociedade construiu o seu funcionamento, está muito ligado aos recursos financeiros. E isso é um desenho, um modelo que é repetido incansavelmente. Por isso que a gente nem questiona. Nós estamos condicionados a viver dessa forma. É ou não é? Qual é uma das nossas maiores, entre aspas, preocupações agora em dezembro?
Natal é sinônimo de contas. Vencimento de Presentes na cabeça, não tira. presentes. o meu já vai direto. Aí eu posso comprar parcelado. 12 vezes, até o Natal do ano que vem. Aí eu faço o ano inteiro tentando pagar as contas do Natal passado para poder comprar de novo nesse Natal. É de solidariedade com as lojas. Né? Você vai ter crédito. Isso não é criar um problema que não existe? Não é necessário. Né? Tem problema em dar presente? Não. Tem problema em não dar presente? Né? Então, quando a gente está diante de uma pessoa que tem lá uma situação financeira com menor poder aquisitivo, às vezes faltando coisas bem essenciais, né, do básico, ou de um conforto mínimo, ou de uma vida digna, né? E aí a gente está lá se queixando. De algo assim, também material. O carro já está velho, que não deu para viajar não sei para onde, que sei lá o quê, não vai poder sair para jantar, fora. Onde está a nossa piedade? A gente está se colocando no lugar do outro. Nós estamos literalmente reclamando de barriga cheia. E o quanto isso significa para aquela pessoa. Nós estamos falando dos Estados Unidos irem para Marte, né, e desprezando as situações que tem em outros países. E a gente está fazendo isso. A gente está indo para Marte e desprezando o nosso irmão que está do nosso lado. Ela não é. Ou ninguém nunca fez isso. Nunca passou por isso. Então, essa ondinha, ela é capaz de mudar as coisas. Não assim. Nada aqui é mágico. Mas a gente precisa inserir isso. Não quer dizer que se tu tem uma condição financeira X, tu não pode ter as coisas que essa condição permite, etc e tal. Né? Mas isso não te impede de ser solidário, de ser responsável, de ser respeitoso, de tentar criar formas disso ser melhor distribuído, aquela história. Eu não quero que essa condição seja só minha. Não quero que só eu possa fazer isso. Eu quero que todo mundo possa fazer isso. Que isso esteja ao alcance de todas as pessoas. Se a pessoa não quer, que aquilo não é importante para ela, tudo bem, mas se ela quiser, ela vai poder. Cada um vai ter as suas preferências, porque isso faz parte, né, das diferenças entre cada um. Mas não é eu querer isso para mim, para eu estar no topo, tá olhando os outros de cima. Eu quero que todos possam. Porque isso que a Lone trouxe, de manter um nível baixo, a gente tem, isso tem muito a ver com o poder. O poder, ele é tão perigoso quanto a vaidade, que também envolve isso, quanto o orgulho, quanto o egoísmo. Né? O poder, ele revela uma série de defeitos e de características dos indivíduos. Né?
quando eu não tenho o básico, eu não consigo me preocupar com outras coisas. Eu tenho que prover o básico. A primeira coisa que a gente precisa é comer. Saco vazio não para em pé. Né? A primeira coisa é comer. Depois a gente pensa numa roupinha, né? Pra poder tapar, né? Vergonha, estar apresentável e não passar frio. Né? Depois a gente pensa no teto, seja ele qual for, papelão, uma lona, embaixo da ponte, né? Um casebrezinho, uma mansão, né? Cada um com as suas necessidades, né? Mas é depois, primeiro comer, depois se vestir, depois se proteger, tem de dormir. Isso é o básico. O básico do básico. E não é todo mundo que tem. Se eu não tenho isso, eu vou me preocupar com o net, com o carro, a marca do carro, se o tênis é original ou falsificado, se... Né? Se a bolsa, não sei das quantas, da marca, não sei o que lá. Se eu estou repetindo a roupa. Você vai repetir a mesma roupa, né? Eu vou sair com... Posso falar um pouco? Pode. Então, a gente só vou fechar essa parte do pedaço. Então, para ver como a gente precisa desenvolver isso, aguçar isso, se dar conta disso, nas coisas mais básicas que a gente faz. Esse pensamento de ir para Marte é assim, egoísmo, né? Eu vou explorar tudo que eu posso desse lugar aqui, né? Já que nós estamos falando dos Estados Unidos, saiu um último recente estudo aí de não sei quantos cientistas, estudiosos, especialistas sobre o clima, sobre as mudanças, sobre as alterações no meio ambiente, uma série de coisas que mostra que nós estamos num caminho muito ruim, né? Recentemente encontraram aí uma baleia com quantos quilos de plástico? Vocês estão? 600, sei lá, não sei o número, tanto faz. Um absurdo, né? E aí o Trump disse que ele não acredita nos resultados, isso é tudo bobagem, dessa pesquisa. Por que ele vai acreditar? Se ele acreditar, ele vai ter que mudar tudo que ele está fazendo. Né? A menos ele fazer quanto que ele acredita? Então, ele não acredita e ele segue o baile. Então, por que a preocupação com Marte? É uma coisa meio megalomaníaca, assim, tá? Mas por que isso? O que isso significa? Significa que a gente explora tudo que tem aqui na Terra, a gente sabe que isso é finito, que não vai aguentar por muito tempo, mas enquanto isso a gente está preparando para nós, americanos, seres superiores ao resto dos habitantes do planeta Terra, um cantinho lá em Marte. Para nós vai ter lugar. Nós temos a tecnologia. Nós temos o dinheiro, nós somos o máximo, né? E aí, se morrer mais africanos, se morrer mais gente não sei aonde, não tem problema, eles não vão mesmo, né? Fica aqui com o que sobrar do planeta, se vira. Não se preocupa com as queimadas, né? Tem piedade nessas atitudes?
Tem compreensão, tem entendimento, tem compaixão, tem amor. Esses dias eu escutei uma frase que dizia que o contrário do amor não era o ódio, que era o medo. E na hora assim, eu fiquei me questionando, será que eu concordo com isso? Será que eu não concordo? E agora falando sobre isso, assim, eu meio que concordei, sabe? Porque se eles não têm amor, eles têm medo de se acabar, de terminar a população ali deles. Perder o poder. Perder o poder, eles têm medo. Por isso que eles não têm amor. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam ou não? Eu não concordo. Tu não concorda que o contrário do amor é o... Eu acho que na falta de amor há medo. Há medo. Pois é, eu também tinha não necessariamente seja o contrário, né? Eu não sei se não é o ódio também. Pra mim tem mais a ver com o egoísmo, né? A falta, eu acho que o contrário do amor talvez seja a maldade de todas as suas facetas, né? Muito complexo assim. Mas porque é um termo muito amplo, né? Os dois são muito amplos. Não sei se a gente tem um vocábulo específico para isso, né? Mais fácil falar que é o desamor. Mas assim, certamente onde falta amor, há medo, com certeza. Ou muito mais medo, né? Sim. Porque quando a gente tem amor, não é que a gente vire os mais corajosos, né? Da terra. Mas a gente vai lidar com as situações que gerariam medo de outra forma, né? Tu vai tomar precauções, tu vai ser cauteloso, tu vai ficar um pouco apreensivo, né? De ter cuidado, vai falar mais alto mesmo. mas tu vai ter algo, né, que te dá segurança. O medo, né? Vai ter mais paz interior se você tem Não, mais com certeza. Eu só tenho mais 2 palavras depois. Eu tenho perguntas, tá? Só pra avisar. Mulher, quando diz 2 palavras, são 5 milhões de palavras. O que é? 2 palavras para desenvolver. Para desenvolver. Tá, fazendo aqui, ó. É muito importante nessa história toda aí, o desenvolvimento dentro de nós do pensamento coletivo. Isso que ela falou ali, toda aquela rebeldia ali que ela disse, que ela está certo, que ela falou, significa pensamento coletivo. Não é tu agir no mundo pensando só em ti. Tu tem que pensar no mundo como um todo ou no teu mundo que tu está inserido. Não tem como tu pensar no mundo como um todo. Tu vai pensar no lugar onde tu mora, na sociedade que tu vive. E fazer algo para essa sociedade de alguma forma. Então, tu já está falando sobre uma das palavras. Então, no momento que, se vocês forem ver, olha só, muitas pessoas, a gente nota aí, muitas pessoas rebeldes, não estou falando do caso dela, estou falando de pessoas que tu vê no ar, no Max, que tu vê na tua vida, revoltado com isso, com aquilo, com aquilo, tu vai ver por que ele é revoltado. Ele está tendo um pensamento coletivo ou ele está pensando nele? A maioria pode ter certeza. Então, esqueçam isso. Pensam, a gente tem que aqui aprender, isso que eu vou falar agora, relacionado ao amor, é o pensamento coletivo. E esse pensamento coletivo não envolve só a tua família. Porque no momento que tu pensa só na família, tu também está sendo egoísta. Porque tu está pensando no teu círculo de domínio, no teu círculo de amor. E não o amor como o geral. Então, esse pensamento deve ser inserido em todos nós. Em termos de política boa, política verdadeira, política para o bem do povo. Tá? Essa política que é do bem coletivo. Nós da Micaelos, nós temos isso tudo, graças a nós, aos mentores e a Deus. Porque a gente está aqui em função daquele que entra ali e pede ajuda. E tu explicar para essa pessoa que ela também tem que ter um pensamento coletivo. Aquelas pessoas que vocês veem na televisão, às vezes que tem programas que aparecem, me interessam pelo canal, que mostra pessoas fazendo alguma coisa para a sociedade, coisa maravilhosa ali. Fazendo por crianças, fazendo por velhos, idosos, fazendo pelas pessoas, tirando jovens da pobreza, ajudando a ter um ideal, dando a chance para esse jovem fazer alguma coisa que ele não vai ter na sociedade que ele vive, porque ele é pobre.
porque ele não tem condições, a família é pobre. Então, para ele ser valorizado, isso não deixa de ser uma ação de amor, de caridade, pessoal. Revendo a história, que eu gosto muito da história, porque a história, hoje é o resultado da história. Hoje é o resultado da história. Revendo a história e vendo pessoas maravilhosas que passaram pela história, o que elas deixaram para nós de legado, o que elas quiseram dizer, por que elas fizeram isso e a maioria não faz, o que levou a essas pessoas a fazerem isso? O que levou essas pessoas a chegarem no mundo e chegar para todo mundo e dizer, olha, vocês têm que fazer isso, que é o certo, blá, blá, blá. De onde é que veio tudo aquilo? Por que eles fizeram isso? Essas pessoas que eu digo, como todas as pessoas conhecidas pela história ou não conhecidas. Porque o mais importante não é tu ser conhecido, o mais importante é tu ter feito alguma coisa. Aí tu começa a ver, hoje eu estou lendo um livro, nada a ver, hoje eu estou lendo um livro sobre a história, eu não sei bem o título, a história da economia. Por que eu peguei esse livro? Para ler uma coisa diferente de tudo. Vamos dar uma lida sobre economia. Quando eu comecei a ler sobre a história da economia, eu fiquei vendo grandes economistas que passaram pelo mundo, que fizeram coisas egoístas e coisas pensando no coletivo. Comecei a ver pessoas importantes que a gente nem sabe quem é, e eu nunca ouvi falar, porque não é meu mundo, não é economia. Pessoas pensando dentro da economia sobre como poderia ser a nossa sociedade em termos de equilíbrio. Economicamente falando, que não houvesse essa situação toda de pobreza das piores possíveis, tá? Ou da riqueza em exagero. Tá? Hoje uma mãe chegou para mim, uma mãe pobre, lá na hora que eu estava atendendo, coisa mais querida. Bom, todas as pessoas pobres vêm com atitudes diferentes, né, pessoal? Os ricos é que são os complicados. Vocês devem conhecer pessoas ricas e pessoas pobres. Infelizmente, pessoal, o ser humano, olha o que eu vou dizer, vocês até me digam alguma coisa a respeito disso. O ser humano não sabe seguir. Banheiro. Banheiro não. O ser humano, não está funcionando? O ser humano, ele não sabe lidar com o dinheiro, com a riqueza. Ele bota tudo fora em besteira. Ele é fútil. Mas isso vai do direcionamento de cada um, do caráter de cada um. Quantas pessoas tu acha que existe assim que lida? A maior grande maioria, né? Então, o que eu estou falando é isso. Mas não dá para generalizar, né? Não, eu falei uma coisa? Eu falei uma coisa? Essas atitudes estão muito na cultura. Não, no caráter. Mas porque se tu vai ver, tá influenciado, né? Influenciado, a cultura influencia as pessoas. Com certeza. Com certeza. Porque a gente já nasce já com, vamos dizer, sendo massacrado. Não, influenciado para agir para viver nesse mundo capitalista, né? Sim, sempre ter crescer e, né? Tipo, sempre o melhor do outro. Exato, e também influenciado também muito pela mídia, pelo poder, né? Que direciona assim as pessoas, grande parte, para sem cultura e para poder manipular. Né? Sim, tá, isso tudo para a finalidade do dinheiro, Sim. sempre o dinheiro. Poder. O que eu disse para vocês há pouco tempo atrás? Quanto menos evoluído for o espírito, quanto menos evoluído for o espírito, mais ele se influencia pelo meio. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele influencia o meio. Porque o espírito, que ele tem menos evoluído, ele tem um nível de consciência menor, ele não tem um entendimento do coletivo, ele não pode nem entender o que é amor, que é piada, ele não pode entender o que é caridade, que é burrice, que já disseram para nós aqui da Micaelos, vocês são burros em estar ajudando os outros não estão nem aí para vocês, tá? Porque são visões distorcidas, visões limitadas de tudo. Nós aqui estamos mostrando para vocês qual é a realidade. Nós estamos mostrando o que as criaturas na história desse planetinha pequenininho, que se acham. Tá? O que nessa história, pessoas que vieram aqui na Terra mostrando filosofias maravilhosas. E qual é
Qual é as coisas semelhantes que tem todas essas filosofias que vieram, pensamentos que vieram de Mahatma Gandhi, de Buda, de Krishna, de Rama, que foi antes de Krishna, Hari Rama, Rama Hari, né? Que a gente vê nos filmes, e vê nos livros, vê nas músicas, né? Eles dizem Hari Krishna, Krishna Hari. Isso são os Vedas falando, aqueles que ficam batendo poesia. E aqui em Santa Cruz eu nunca vi, né? Porto Alegre, faz tempo até que eu não vejo. Eles são todos de laranja, né? São de origem hindu, a filosofia, que é uma filosofia Veda. Um dia eu me encontrei com um cara desse, há muitos anos atrás, e disse para ele, vocês são Vedas, não Krishna, né? Ele olhou para mim e disse, mas como é que tu sabe? Sim, eu sei que eu estudo isso aí. Aí ele chegou para mim e disse, pois é, todo mundo entende mal, a gente acha que é Krishna, Hari Krishna, a gente diz Krishna, Hari Krishna, ficam lá, batendo a coisinha, Krishna, Hari Krishna. Mil vezes. Japonês e chinês, né? Aí todo mundo vai olhar para ele, esses caras são Hari Krishna, né? Hari Krishna, né? Vamos dizer, né? Desculpa, eu abri aqui um... Não, mas é verdade. Abri um parênteses, o Temer, o presidente atual do Brasil, não sei se você sabe quem é. Ele foi num país aí e o cara chegou e disse assim, bom dia, fora Temer, né? Fora Temer é o nome dele. Então é uma coisa impressionante, para vocês verem que não é vida. Então os Krishna, Hare Krishna, todo mundo acha que o nome deles é Krishna, Hare Krishna. Não é. Os caras são Vedas. Veda, o vedismo, é uma das filosofias mais antigas do mundo, provavelmente mais de 5.000 anos, né? Que tem, a sua essência eu já falei para vocês, mas é bom lembrar, ela é hindu, né? Krishna existiu há 5.000 anos, o Veda existe há mais tempo, o vedismo. Então Krishna se baseou no vedismo, né? E Krishna, digamos assim como Krishna, assim como Jesus, assim como muitos outros, eles esclareceram aquelas filosofias antiguíssimas. Vieram aqui para... Não, a coisa é para todo mundo entender, para o povo entender. O povo tem que entender. Para que eles vieram ao mundo? Para esclarecer a verdade. Que a verdade é essa verdade de amor, de caridade, bababá, tudo que nós falamos aqui 1000 vezes por dia. Né? Para que existiu tudo isso? Para que a humanidade possa se tocar. Porque as pessoas, em geral, elas crescem, nascem, são crianças, crescem, estudam, umas vão casar, não sei o quê, vão trabalhar, tá, e vão envelhecem e acabou a vida. Passam pelo mundo assim, como se fosse... Existem, não vivem. Como é que está escrito? Ali tem modelos que dizem, né? Não adianta só existir, tem que viver. E viver é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que se imagina. Viver é tu aproveitar a vida O que é aproveitar a vida? As pessoas acham que aproveitar a vida é beber, comer churrasco, comer, e etc. Que vocês imaginam que seja. Né? Acho que isso é aproveitar a vida. Nem tanto isso aí, pessoal, não leva a coisa nenhuma. Leva uma ressaca no outro dia. Uma grande ressaca. Praia. Acho que isso aí que eu vou aposentar para morar na praia. Não fazer nada. Não vou fazer nada. Nossa, mas que possa existir. Desculpa. Tu até pode viver na praia, tu pode tudo, mas não estou condenando as pessoas a viver na praia. Tá? Não é isso. Eu estou só falando da... Nós estamos aqui, pessoal, nós temos que fazer algo por nós e por aqueles que estão ao redor de nós. E aqueles que estão ao redor de nós não é só a família. Abrange muito mais que a família. É tu poder fazer diferença para as pessoas, pessoal. É não ficar te lamentando no seu estômago na vida dos outros, mas sim ajudar aqueles que precisam realmente de ti. E esse precisa é muito maior e muito mais amplo ainda. O precisar não significa apoiar os idiotas, os preguiçosos. Significa tu ensinar os idiotas e preguiçosos que eles são idiotas e preguiçosos. Então o que veio fazer? O que veio fazer o Espiritismo no século XIX? O que eles vieram fazer? Por que apareceu o Espiritismo naquele momento? O Espiritismo apareceu naquele momento porque o planeta Terra estava num momento de materialismo intenso. Era a era industrial que estava se formando, século XIX, início do século XX, aquela confusão toda, estava explodindo aquilo, estava começando a ver. O que é a era industrial? É a era da industrialização do mundo. Só que essa industrialização, o que aconteceu? Dinheiro e escravos, semi-escravos.
Tinha que trabalhar feito louco. O que Charlie Chaplin tentou? Foi um período crucial para os ex-escravos, né, que foram abolidos. Se transformarem em seres escravos. Crucial, foi ali que se definiu que até hoje eles sofrem os efeitos de hoje, por isso se existe cotas e existe a necessidade de cotas. Porque ali, se tivessem tomado atitudes diferentes, talvez hoje o negro não passaria pelo que ele passa. Mas sim, como ali, naquele momento, simplesmente chutaram, ou até hoje a gente sofre com o racismo. Sim. A gente é resultado, né, da escravidão, ainda. Aí vocês vão encontrar por aí pessoas dizendo barbaridades. Barbaridades, pessoal. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Que eu fico olhando para a criatura e que essa criatura está falando umas merda. Eu nem vou discutir, eu nem vou confrontar, eu vou perder tempo com uma criatura dessa que tem uma visão de miquinho assim. Eu estou falando das pessoas. Eu estou falando das pessoas que falam que não existiu escravidão. Que não existiu escravidão, não existiu. Que falam que não existiu ditadura militar, que quem morreu lá, hoje o cara me disse, quem morreu lá porque merecia. Que fala, ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso, pessoal. É horrível. É horrível. Um monte de gente morreu. Se tinha que morrer, tinha que morrer. Não é essa a questão. Ninguém tem que morrer. Ninguém tem que passar por o que passou. Tá? Que não existiu os judeus. O local. Que não existiu o local. Não. Só botava um judeu lá dentro e matava tudo. Os caras pensavam que ia tomar banho, era gás, que ia morrer todo mundo. Não existiu. Entendeu? Quer dizer, as criaturas estão vivendo num mundo que eu não consigo entender o que é. Então, pessoal, o espiritismo, não, fica quieto. O espiritismo veio num momento muito importante da história da humanidade. Ele veio mostrar, os espíritos apareceram ali para mostrar que existe vida depois daqui, para mostrar que existem leis. Tu vai estudar o espiritismo, as leis de ação e reação, as leis do karma, a lei do livre-arbítrio. Que tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, tu pode escolher fazer o que tu quiser, mas haverão consequências pelos teus atos. Tu pode plantar o que tu quiser, mas vai colher aquilo que tu plantou. Se tu plantar uma flor bonita, uma planta bonita, algo bonito, tu vai colher algo bonito. Se tu plantar porcaria, tu vai colher coisas horríveis. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Eu hoje, eu sou médico, só para vocês saberem, sou pediatra há muitos anos. Hoje, em 84, eu fui de Porto Alegre para Candelária, em 84, fiz residência em Porto Alegre, fui lá. De 84 a 2000, eu atendi lá um monte de gente, e hoje eu voltei para atender em Candelária, moro aqui, mas voltei uns 3, 4 meses a atender em Candelária, mas eu estou atendendo os filhos dos meus pacientes lá. E hoje eu estou encontrando pessoas que eu não via há 18 anos, há 20 anos, e hoje eu vejo o resultado de tudo aquilo. O que elas fizeram nesses 20 anos? O que elas fizeram da vida delas? Eu vi coisas boas e coisas horríveis. Horríveis. De me fazer chorar. De ouvir o que a pessoa faz com a sua vida pelos anos. Porque ela escolheu o mal. Ela não soube o que fazer com a sua vida. Pessoas que eu não via há muito tempo, de uma forma, entre aspas, desgraçada, assim. E pessoas que estão muito bem. Hoje mesmo um amigo meu me disse: Chico, tu não imagina o que tem de gente que há 20 anos é no cancã aqui, em termos de dinheiro, em termos de política, em termos de status na cidade, porque cidade pequena não consegue. Isso que é importante. Em termos disso tudo, porque como Candelária é pequena, tem condições de analisar. Santa Cruz não vai conseguir analisar isso, vai saber porque tu sabe, ou no jornal, tu ouve falar. Mas como é pequena, tu tem condições de ver a vida da criatura todo dia se passando, cada ano, e o que ela fez da vida dela, o que ela fez para os outros, o que ela fez para ela. Em termos de tudo. Ele disse: Chico, eu tenho um bar na frente da minha casa, que eu olho, eu fico, as pessoas que estão ali, que já foram tchan-tchan na sociedade de Candelária, estão ali bebendo, estão na miséria. Elas têm vergonha de olhar para ti. Eu tive que entrar nesse bar para comprar gás e as pessoas não me olharam, baixaram a cabeça, de vergonha do estado que elas estão hoje. Isso se chama livre-arbítrio. Isso se chama desrespeito à pessoa, ao ser. Eles não se amam. Tudo bem, vocês vão dizer que existem doenças de alcoolismo, existe. Bom, doenças de vícios, todos os vícios.
Mas a pessoa tem possibilidade de vencer tudo aquilo até um certo ponto. Até um certo ponto. Chegou a um ponto X, aí não tem como voltar atrás, sozinho. Tem que ter tratamento, tem que ter apoio. E nem sempre a pessoa busca isso. Apoio. Então, pessoal, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos essa vida, é terrível, é perigosa. Se tu cair fora do caminho, tu vai levar um buléu, tu não vai ficar rodopiando até hoje. Isso nós temos um monte de exemplos. Isso a vida te ensina com o passar dos anos. Se tu observar, se tu levar a sério essa observação, se tu aprender com essa observação, porque as pessoas em geral podem até ver e nem ligar e não aprender coisa nenhuma. Que coisa incrível que eu estou vendo, eu estou presenciando. Pessoas de todos os níveis profissionais e todos os níveis sociais. Aqui na Micaelos, pessoal, a gente busca ensinar as pessoas como viver da forma melhor possível. Viver para si, em termos de respeito, tu contigo mesmo, respeito contigo, de tu ter cuidado com a tua vida, com o teu corpo. Porque tudo que tu fizer, os teus corpos, os corpos espirituais, o corpo físico, e tudo que tu fizer de errado vai influenciar tudo. Nós somos vários corpos, nós somos uma complexidade física e espiritual muito complexa, e que isso tudo é influenciado pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa emoção e pelo nosso direcionamento da vida. A gente tem que preservar também o corpo físico. Tá? Que o corpo físico, pessoal, e eu vejo como as pessoas não preservaram esse corpo e como é que estão hoje, com 50, 60, 70, 80. Pessoas que viveram bem, com saúde, estão bem hoje, estão mais moças do que aqueles que estão. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muitos anos. O cara, eu me assustei com o cara. Ele tinha, eu perguntei a idade dele, 50 e poucos, tinha cara de 60 e poucos. E o cara está atirado no álcool, perdeu o emprego e está aí, vivendo na miséria. Eu conheci o cara super bem, bababá, deixei de ver ele e hoje ele está assim. Então, pessoal, esse é o fundamento. O que é te valorizar? O que é tu buscar a saúde, buscar o amor para ti, por ti próprio? Isso é tu buscar a saúde para ti, porque isso é importante dentro do convívio de todas as pessoas. E ajudar as pessoas no que for possível no teu convívio. Quer falar? Francisco viaja um pouquinho, né? Ele vai lá para a Índia, para de volta. É porque me fascina tudo isso. Não, mas está certo. Eu li tanto. É só para ver como as coisas estão todas interligadas. Tanto faz, né? Até as coisas que costumam ser usadas para separar e para matar, inclusive, né? Religião, mata em nome da religião, mata em nome de Deus, mata em nome de não sei o que lá, tudo, né? As distorções completas das coisas. Na verdade, as religiões, elas têm muitas coisas em comum. Muitas das coisas mais essenciais, dos principais nortes que as religiões dão, elas são iguais, com palavras diferentes, colocadas de maneiras diferentes, né? Não tem nenhuma religião que pregue o ódio, que pregue a maldade, que pregue isso, pregue aquilo. Não. A interpretação de algumas coisas é que leva a isso, né? Interpretações equivocadas. Mas uma das coisas que o Francisco estava falando no início da conversa, agora nesse segundo momento, e que é muito importante, ele estava falando do coletivo, né? Começou falando do coletivo, certo? E eu estava falando antes da piedade. Piedade tem a ver com o coletivo, tem a ver com o outro, não é só autopiedade, né? Tenho autopiedade, estou sofrendo. É a gente ter essa percepção, a gente conseguir enxergar o outro. A outra,
E o que a gente quer enxergar, qual é a visão desse coletivo, qual é a visão do outro, qual é a visão de mundo que eu tenho, qual é a visão que me agrada, que me faz bem. Para mim, muitas pessoas dizem, não interessa o governo, né? A gente aqui não fala de política partidária, tá? Mas muitas pessoas dizem, não interessa o governo. Tu segue o teu trabalho, tu segue as tuas coisas e pronto. Né? Tu vai cuidar da tua vida. Cada um cuida da sua vida. Vocês acham que é assim? Eu e o Francisco temos uma profissão que nos permite escolher muitas coisas. Onde a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar, né? Muitas portas se abrem para quem é médico. Isso é inegável. Na sociedade que nós vivemos, do jeito que as coisas estão estabelecidas, ser médico é uma vantagem. Eu não poderia dizer, realmente. Tanto faz. Sou médico. Sempre vai ter alguém doente. Tem gente que vende qualquer coisa para... Qualquer um praticamente faz isso, né? Disser assim, olha, tu vai ter que vender a tua casa para salvar a tua vida. Tá, depois eu vou de novo, né? Compro a casa de novo, faço, sei lá, alguma coisa. Para mim, né, não muda nada. Para mim muda. Porque eu não quero andar na rua e ver gente jogada no chão, mendigando. Não é essa cidade que eu quero para mim. Não é esse país que eu quero para mim. Não é esse mundo que eu quero para mim. Eu não quero atender pessoas e que não tem dinheiro para comprar o remédio. E não tem remédio para ser fornecido. Eu não quero ter que deixar de oferecer para essa pessoa aquilo que o meu conhecimento médico me diz, que seria o melhor tratamento para ela, mas como ela é pobre, ela não pode ter. Não é essa medicina que eu quero fazer. Não foi para isso que eu estudei. Eu não quero que ela se conforme, né, com... eu nem posso sonhar em ter tal coisa, ou em ser tal coisa, ou estudar tal coisa, porque isso não é para mim, isso é para quem pode. Não é esse mundo que eu quero. Eu tenho que perceber o outro. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Nem mais, nem menos. Na mesma medida. Se é bom para mim, eu não me importo. Seria ruim para mim? Isso a gente volta lá lembrando de uma palestra, acho que faz um ano, nem sei quanto tempo, faz muito tempo, da monja que veio aqui na Unisc, né? A gente assistiu, que ela falou que tudo está interligado. Como alguém pode ser, estar bem, estar satisfeito assistindo isso? Plenamente feliz. Claro que a gente tem a felicidade, pode ter a felicidade individual, de estar com as questões resolvidas internamente, de estar eliminando defeitos, de estar... Mas como que eu posso dizer que está pronto? Eu vou cuidar só de mim e vou ficar pisando em cima da desgraça alheia, que vou passar indiferente a tudo isso? Na China, há pouco tempo, né, eles simplesmente
praticamente matavam as crianças que nasciam Mulher. do sexo feminino, porque não era valorizado. Mas é tudo mimimi das mulheres, tá? Mas enfim, aí pegavam essas crianças, uns jogavam na parede, outros largavam no meio da calçada da rua, na sarjeta, deixavam o recém-nascido lá morrendo lá, aos poucos, né? E as pessoas caminhavam do lado dessas crianças, na rua, como se fosse um rato morto, e deixavam ali. É esse mundo que a gente quer. Não está faltando piedade, não está faltando amor, não está faltando olhar o outro. Aí vocês dizem, mas isso faz muito tempo. Tá, faz tempo. Hoje realmente não sei dizer se ainda acontece. Não quero mentir, né? Mas acontecem outras coisas. A gente desenvolve esses mecanismos de defesa, né? A gente passa por uma pessoa na rua que está pedindo e a gente passa reto, a gente nem olha, como se aquilo fosse qualquer coisa, é ou não é? Porque é difícil lidar com isso, né? Então muitas vezes a gente endurece para poder passar, né? Alguém vai dizer, mas então tem que dar dinheiro? Não estou dizendo que é isso, mas a gente sabe que não é essa sociedade que a gente quer. A solução é complexa, porque o problema é complexo. Tá? Não estou falando de soluções mágicas de novo. E a situação com compaixão, não desprezo. Né? Mas a gente pode passar por isso e pensar assim, tá tudo bem? Eu tenho a minha casa, eu tenho comida, eu cuido da minha família, eu tenho meus amigos, eu pago o INSS, vou ter minha aposentadoria, ou eu pago uma previdência privada, tá tudo garantido, meu futuro tá bom. Só que no meu futuro vai ter gente assim, certo? Então, essas ondinhas a gente tem que fazer, a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode achar que tá bom. Porque o meu quadradinho tá bom. E esse medo que tu falou, ele tem a ver muito com o que o Francisco falou lá no início das fronteiras, dos imigrantes, dos estrangeiros entrando aqui ou ali. É o medo das pessoas. Mas a nossa vidinha aqui no país X, ela tá muito bem organizada. Tá tudo direitinho, aí vai vir esse pessoal aqui, vai bagunçar. O que eles vão fazer aqui? O medo de perder a estabilidade, de perder a condição, de perder o não sei o que lá, né? Então deixa como tá. Eles nasceram lá, eles ficam lá. Eu nasci aqui, eu fico aqui. E pronto, né? É não olhar além do próprio umbigo. E a outra questão, que também vem junto com tudo isso, que o Francisco citou também, sem a gente ter combinado, né? E que tu também trouxe isso dos condicionamentos, né? Que a gente desde que nasce, desde pequeno, a gente é ensinado a construir uma vida, né? É ensinado ou cobrado a ter uma vida X que seja o esperado, né? O esperado, que possa dar algo que seja assim aplaudido, valorizado, reconhecido, né? Então, o que é essa, de uma certa forma a gente ter honra, né? O que é essa honra do Estado? Né? As pessoas ganham menção honrosa, ganham prêmios, ganham não sei o quê,
que é isso, né? O que realmente é importante para a gente se sentir um indivíduo, um ser digno de honra, né? Com honra, honrado, será o termo que queira, como queira colocar, como julgar isso. Dinheiro? O que é ser bem sucedido? Interior, coerência pessoal. Esse é o senso comum? Ser sucedido no senso comum com relação ao dinheiro. Existir com a sociedade financeiramente. Consequentemente, se tu não tiver dinheiro, tu não é um bom profissional. Se tu não fez dinheiro, tu não é bom. Eu vou ver se tu é um médico bom pelo teu carro. Se tu tem um carro na faixa de tanto, é porque tu é um bom médico. Se teu carro for bem ruim, é porque tu é um médico ruim. Imagina eu que ia a pé. Nem vou falar, né? Mas é verdade. E até porque queria, né? Tinha necessidade de... Eu morava a 1,5 quadras do hospital e do posto de saúde. Eu ia a pé. Sim, mas tem um médico. Eu recomendo aos que meus pacientes que façam tudo o que possam a pé. Porque caminhar é saudável, né? Mas ele... E eu tinha um colega que morava a meia quadra do hospital e ia de carro. Ah, não. Sim. Aí é questão de julgamento, né? Como que o médico vai andar a pé? Muitas pessoas não pensaram. Sobre o ego dele, sim. Porque a gente está o tempo todo. E a honra dele. As pessoas. Onde que vai parar? Vocês nem imaginam o que acontece por ele. Esse mesmo médico, ele parava na frente da sorveteria. Não, esse não era da sorveteria, esse era do jornal. Jornal. Da banca de jornal. Só parava assim o jornaleiro e entregava o jornal. Ele não saía Ele nem do carro. falava, ele nem olhava pro jornaleiro, o jornaleiro já sabia, ele só abria o vidro. Óbvio, ele é ser muito superior para estar ali, para conversar. Infelizmente, essa pessoa hoje em dia está. Então. E nem dava gorjeta, certo? Mas atender ele, vender o jornal para ele já era uma honra. Olha, não era qualquer jornaleiro que atendia o doutor fulano de tal. Eu não ia trabalhar no mais Eu ia médico. no sorvete. Nem existia isso. Sorvete também servia, tá? Sim. Tinha um outro colega que não descia na sorveteria, ele parava na frente e levava um sorvete para ele. Para se misturar com os mortais. É uma raça muito esquisita. Então, o que é honra? Para mim, honra é quando eu acolho uma pessoa, respeito o sofrimento dela, a situação que ela está, e ela volta a me encontrar e me dá um abraço e diz assim, eu te amo, na segunda vez que ela me vê. Para mim, isso é honra. Está dizendo até hoje. Viu que honra? Não estou me colocando de novo acima de nada nem de ninguém, muito pelo contrário. Mas isso é uma coisa que não aparece. Né? Não é uma coisa que seja visto assim, um relance. É muito mais fácil tu comprar um carrão, né? Ou sei lá, uma roupa, não sei das quantas, né? E aí tu aparece lá com uma jovem, tá? Todo mundo vai ver. Né? Esse abraço que eu recebi ali reservadamente, né? Ninguém vai ver. Vocês podem até estar duvidando que isso tenha acontecido. Não tem prova. Agora o carro, né? O carro, a roupa, a joia, a foto no jornal, isso aí todo mundo vê.
Agora não é jornal, engraçado. Agora eu vou dar uma de fora aqui. Isso é no Face. No jornal ninguém mais nem lê jornal. Isso tem feito. Você sabe o que é isso? As escutizantes, isso aqui é jornal. Mas deixa eu dizer Os jornais estão falindo. Deixa eu dizer uma curiosidade para vocês que eu vi essa semana. Um grande empresário, grande que eu digo em termos de dinheiro, de bababá, né? Disse que na China não. Ai, meu Deus. Ué, mas é uma curiosidade que eu fiquei impressionado. Não tem mais dinheiro nem cartão de crédito. Até o mendigo, olha só que loucura, é tudo pelo celular. Não tem mais dinheiro físico, não tem mais cartão de crédito. Então, que até o mendigo tem um aparelhinho que dá esmola, assim, se tu der esmola eletrônica. Não aceita mais dinheiro. Comer, só tem dinheiro lá. Só pelo cartão. Mas na China não tem mais nem cartão. Não Mas ainda tem mendigo. Não tem mendigo. Claro que tem mendigo. Não, uma sociedade super evoluída, toda eletrônica, mas com mendigo. Mas não tem mendigo é na Suíça. Não era melhor aceitar dinheiro e não ter mendigo? Não, a gente foi, eu e a Adri. É isso que nós estamos pensando. Em 2010 nós fomos na Suíça e a gente ficou quase um mês lá. A gente foi na Suíça. Mas vai ter de novo. Vai ter de novo. Eu e a Adri, nós estávamos lá e, porque deu um problema lá, a gente teve que ficar mais tempo, porque o vulcão lá estourou lá na Islândia lá. E a gente teve que ficar mais tempo, ainda bem que tinha na casa de uma amiga, né? A gente não pagou hotel, né? E a gente perguntou por que não tinha mendigo. Por que não tinha mendigo? Aí a gente achava, não tem mendigo. Porque eles botam pra fora mendigo. Eles dão uma chance, nem dão chance, né? Já tiram fora. Se tu não tiver renda, tu é convidado a se retirar do país. Por isso que não vê mendigo. Eles não precisam de assistência social. Dá problema pros outros. Então, fácil. Mas olha. Bem fácil. Na Alemanha eu vi mendigo, em Paris também vi mendigo. Sim. então essas coisas. Sim, nas calçadas, pessoas idosas pedindo que dava dó. Muitos idosos. Eu não vi tanto assim. Pediram muito idosos. A gente anda um pouco pela linha. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente se cobra muito atingir essas expectativas que são semeadas. Né? Às vezes a expectativa do outro. E pode estar muito bem, com uma vida muito bem encaminhada, com as coisas muito bem traçadas, muito bem resolvido internamente, no sentido de estar no caminho certo, né? E achando que tem que fazer isso ou aquilo porque fulano, beltrano, família, amigo, sei lá quem espera isso. Esqueci. Né? E aí muitas vezes a gente está criando uma infelicidade ou uma frustração ou uma deficiência que nem existe. Esse aqui, ó. Então, lembrem, o melhor termômetro de tudo é o nosso interior. Simplesmente isso. O problema é que a gente fala as coisas, eu estou falando com vocês aqui, mas é família, amigos, tu fala e as pessoas não fazem. Aí tu só faz. E para de falar. Não, eu também. Vocês também. Fala pelo exemplo e não pelas palavras. Tu fala, aí as pessoas, eles fazem assim, eles têm mania de fazer assim, sim. Olha só, eu vou dar um exemplo pessoal de novo. Desde os meus 3 anos de idade, eu sempre quis ser médica. Que idade? 3. Você não lembrou. Eu sempre dizia que eu queria ser médica. Eu me lembro, 3. E... Como é que sabe? Também, a mãe que disse. Também depois, a mãe dela não dá para ela. A minha avó era bastante doente. Estava sempre com dor, sempre indo em médico, sempre
com problemas. Você mal devora, eu acho. E aí eu dizia, eu quero ser médica para poder tirar a dor das pessoas. Sempre foi esse o meu objetivo na medicina. Não tinha médico na família, não convivia com ninguém de médico. Né? Bom, e a minha mãe, depois que ela se separou do pai, ela foi estudar direito, se formou advogado, e ela sempre queria que a gente fizesse direito também. A minha irmã fez direito. E ela tentou me convencer a não fazer medicina. Até hoje. E fazer direito. Né? E eu sempre querendo medicina. Daí, né? Fiz a faculdade, me formei, tudo, sempre gostei, não me arrependi até hoje da minha escolha. E aí, depois de um tempo, ela me dizia assim, não era isso que eu queria de ti como médico. Porque eu trabalho no SUS, né? Faço só saúde pública. E ela imaginava que eu ia ter um consultório com, sei lá, uma mesa de não sei o quê, de bonito, consulta de R$1.000, né? E não sei o quê. E eu fui parar no SUS, né? Porque eu era criança e eu dizia, no mínimo, porque eu também enxergava, né, consultório, assim, né? Eu ia consultar no pediatra, não sei aonde, não sei o quê, naquela época nem tinha SUS, né? Daí eu sempre dizia, no meu consultório vai ter um dia por semana que eu vou atender de graça. Desde criança eu dizia isso, né? E aí resolvi atender todos os dias de graça, entre aspas, né? A cobrança não é individual, eu tenho que falar. Aí ela dizia, porque queria que tu tivesse um consultório, não sei o quê, blá, blá, blá. Mãe, tu não queria nem que eu fosse médico, eu queria que eu fosse advogado. Como é que tu vai imaginar um consultório assim assado, né? Ah, mas é que daí já que tu fez medicina, eu queria que não sei o quê. Bom, isso é um problema teu. É o teu sonho, né? Não é meu. Eu nunca disse que eu queria ter um consultório assim e assado. Eu disse que eu queria isso que eu tô fazendo, né? Então, se eu for me focar no que ela deseja, eu tenho que mudar completamente a minha maneira de exercer a minha profissão. Né? O que ela deseja, eu tenho que passar por cima de uma série de coisas para dar conta desse desejo da minha mãe. E eu sou uma pessoa realizada no que eu faço. Eu gosto de fazer medicina do jeito que eu faço. Não estou dizendo que é o melhor, ou que... não, mas é o que eu queria para mim, é o que eu gosto de fazer. Né? E aí a gente não pode criar isso. Eu me sinto, se eu for comparar, né, com colegas que têm um consultório assim, assado, nos parâmetros da nossa sociedade, eles são profissionais de sucesso e eu não. Mas eu não quero ter a vida que eles têm e nem fazer medicina do que eles têm. São caminhos, mas eu quero exatamente isso. Então, eu estou tranquila em relação a isso. Se a expectativa do fulano, do Beltrano, mesmo a minha mãe, ou o que for, é outra, isso é um problema que ela vai ter que resolver com ela. Porque foi ela que criou a expectativa, não fui eu. Então, façam isso com vocês. Desenhem a vida que vocês querem ter, os princípios que vocês querem seguir, os limites, as fronteiras que vocês conseguem ir até onde dá, o que eu posso ultrapassar, o que eu não posso, porque vocês vão ter que lidar com isso. Ninguém mais vai lidar com isso. Inclusive,
As pessoas que imaginam a vida, isso e aquilo, e cobram isso e aquilo, elas sempre cobram que esteja tudo 100% bem. Elas não querem efeitos colaterais. Tipo, eu fiz o que tu queria e estou infeliz. Não, tu tem que estar feliz, fazendo o que eu quero. As pessoas não querem daí depois te dar colo, né? Aguentar a tua infelicidade, o teu mau humor, a tua frustração, a tua raiva, o teu não sei. Não, tu vai ter que lidar com isso sozinho. É ou não é? Então, façam esse filtro direitinho. Vejam os princípios essenciais para vocês. O que dá essa paz interior, né? O que dá a consciência tranquila para acordar no dia seguinte, se olhar no espelho, assim, legal, encarando o espelho. Esse final de semana, pessoal, a gente imagina o gesto que eu vou fazer pra ela, não, né? Já vai fazer. Não vou porque eu sou um cara educado, mas eu... O cara filmado, né? A gente foi no aniversário, que é um amigo nosso de Goiânia, que eu sou da família agora para Gramado, a gente foi lá para Gramado para participar do aniversário dele. E aí, uma das parentes dele disse que o filho dela fez engenharia porque eles exigiram que ele fizesse engenharia. Aí ele se for, eu não sei como uma pessoa consegue fazer engenharia sem querer fazer, chegou no fim, fez o curso, pegou o diploma, toma, vocês queriam isso aqui, está aqui o diploma. E o cara, seguiu para outro caminho. Eu não sei como é que o cara conseguiu fazer isso. Porque, para te estudar uma faculdade, tia, tu tem que querer muito fazer aquilo. Sim. Hoje ele está noutra, vai ser artista, vai ser não sei o quê, não sei o que vai ser não. Cinema, o negócio dele era esse. Tá? Eu acho que ninguém tem que exigir nada de ninguém do filho, no aspecto de profissão, né? Tem que exigir no aspecto de trabalhar. Fala aqui. O que a Ave falou ali de sigam os seus princípios. Eu acho que eu ia complementar ainda mais uma coisa. Parem de julgar os outros com os princípios deles, sabe? Porque cada um é cada um. Não adianta. A gente tem mania de querer imputar nos outros os nossos valores, os nossos princípios, porque a gente acha que é certo. Porque os outros têm outra visão de... É uma loucura, criatura. Cada pessoa tem uma diversificação de pensamentos, de visões. Isso aconteceu com esse menino, né? Então assim, claro que o caminho, são vários caminhos para chegar a um destino que é a evolução espiritual, a gente sabe. Mas para te chegar lá, cada um vai escolher infinitos caminhos. É que, embora a gente possa ter certeza, ou achar que tem certeza absoluta do certo, do errado, disso, daquilo, pode parecer muito claro. E pode parecer muito claro também que o que o outro está fazendo não é certo. Para ele não é tão claro. Enquanto não fizer sentido para a pessoa aquilo, ela não vai absorver. Então é aquela coisa de tu conversar com alguém e dizer para ela, aquela parede é branca. Eu acho que é cinza. Não, mas ela é branca. Eu tenho certeza que é branca. Eu comprei a tinta branca e a gente pintou, é branca, né? Mas eu acho que é cinza. Ela vai continuar enxergando cinza. Ela enxerga cinza. Ela não está teimando contigo para te contrariar. Ela simplesmente enxerga cinza. É a verdade dela. Ela não consegue enxergar de outro jeito. Não é o momento dela enxergar o branco, ela só enxerga o cinza. E assim vai em relação a tudo na vida. Isso não significa que a gente não vai estimular ela a limpar as lentes para enxergar o branco, né? Mais adiante. Mas a gente não pode julgar. É diferente, né? Mas é difícil, né? A gente pode até saber que ela está enxergando a cor errada, mas a gente igual tem que respeitar o momento dela. E criar, em vez de ficar lá dando murro em ponto de faca, né? A gente vai ter que criar outras formas de sensibilizar, de tocar, de que aquilo faça, né? Faça sentido. Eu escrevi esses dias no WhatsApp essa semana
aí no nosso grupinho. Tudo que ela escreve é ela escreve, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes eu acho que eu que estou fazendo coisa nenhuma. Ninguém acha que Mas no Face acha. Bota os troços lá que eu nem sei o que é e vem tipo, falar comigo as pessoas. Eu não sei nada. E eu escrevi isso, né? Que a gente tem. São vários caminhos, vários ritmos de caminhada. Até a gente chegar no nosso destino, que é o destino da evolução, que é o destino da plenitude. Não tem dúvida que o destino é esse. Mas não nesse mundo. Mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o caminho. Tem gente que vai andar em círculos por muito tempo só na borda, né? Vai decorar a borda, depois vai resolver andar assim uns centímetros para dentro, vai fazer outro círculo, né? E tem gente que vai querer atravessar na diagonal, tem gente que vai andar assim, cada um. Tem uns que vão voltar porque não prestaram muita atenção num ponto lá, daí querem voltar para olhar de novo, né? É assim. E aí a gente tem que lembrar, né, da piedade, da compaixão, muito disso. Muito valiosa, Só tem mais uma vez para vocês depois tirarem férias de nós. Pensar. Tem data para voltar? Ainda não, mas na próxima a gente já avisa. Geralmente a primeira terça-feira de março. O quê? Ah, bom. Não, mas esse é do grupo de estudos. Do grupo de estudos? E o atendimento? Não, o trabalho Em janeiro. Mas isso tem a ver com uma pessoa chamada Enio. Ele foi coordenador de Santa Cruz. Inclusive as perguntas de hoje, quem quiser fazer é com o Enio, não conosco. Vai. Tá bom? Tanto tempo sem vir no grupo de estudo. O bom é que ele foi avisado antes. Eu só queria dizer o seguinte. Não precisa ser hoje, pode ser outro dia. Não, que apesar de tantos dias, tanto tempo que eu não venho no grupo de estudo, mas que continua esclarecedor e questionante como sempre, né? Então eu acho importante vocês, nós jovens que estão começando, venham porque prestem atenção e questionem tudo que está sendo falado. Eu não sei, pergunta, não é vergonhoso. Não é feio a gente ficar na ignorância, né? Buscar esclarecimento sempre é importante, né? Isso é muito legal. Quem é que falar uma Aquilo, quando estava explicando do outro, né? Agora nesse momento ali, o que eu senti foi algum entendimento sobre isso? Eu não sei se você entendeu, assim, eu senti o que eu senti. Foi, eu senti bem profundo, assim. Tirando a percepção da entidade, não sei se você está correto. Tá. Tinha uma entidade, ela se manifestou do teu lado quando você estava falando da tua avó antes. Ela se fez presente e isso transmitisse o que ela está ali. Ela de vez em quando aparece. Tá? Terminou? Beijo para as meninas, um abraço para os rapazes, um beijo também para os rapazes. E abraço para as meninas.